tem como montar um quarto bem econômico, todo no estilo boho? Tem sim, e hoje eu vou te ensinar como. Primeiro deixa eu contar da onde a gente vem tirar essa inspiração do boho, né? O boho, ele vem com essa pegada meio artística, né? A gente vai olhar para os artistas, para um clima assim meio boêmio, bem fluido, displicente, sabe? Bem característico deste mundo assim teatral, espiritual. É uma coisa, vamos dizer assim, meio hippie, mas mais leve, não tão carregado. Então agora começa o quadro Como Decorar com Thaís Bittencourt, que sou eu no caso. Então antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thaís Bittencourt, eu sou designer de interiores e eu trabalho com decoração pé no chão há quase 9 anos já. Toda quarta-feira ao meio-dia a gente tem aqui no YouTube este quadro Como Decorar comigo, onde eu vou te ensinar tudo sobre decoração de uma maneira super prática, econômica, bem pé no chão, tá? Então já me segue aqui e ativa o sininho para você sempre receber o meu conteúdo, tá? Vamos começar. Primeira coisa que um quarto boho tem que ter, uma paleta de cores neutra. Então você vai usar bastante branco, off-white, beges, palha, às vezes até um marronzinho, nada que pese muito. Por exemplo, o preto não é uma coisa que tá dentro da paleta de cores do boho. Até podemos abrir uma exceção. Mas vamos falar aqui sempre do genérico, né? Porque é pra vocês não errarem. Eu tô dando aqui as instruções que é pra vocês saberem exatamente o que fazer. Então são os tons mais claros, meio que tom sobre tom nessas cores. Quer usar uma corzinha? Você pode até de repente carregar um pouquinho no terroso ou num verde sage, sabe aquele verde clarinho e tal. Mas sem muitas nuances de cores e sem nada muito contrastante. E aí como que você vai enriquecer essa paleta? Você vai, né, já que você não tem uma variedade de cores, né, pra você brincar, você vai enriquecer com as texturas. Então você vai usar muitas texturas de elementos naturais, madeiras de diferentes tons, tá? Não precisa ficar preocupada, tem que ser este tom de madeira combinando com aquele tom de madeira. Então se a minha mesinha de cabeceira é nesse tom, a minha escrivaninha vai ter que ser nesse mesmo tom. Não. Pelo contrário, vamos enriquecer, vamos trabalhar bastante essas texturas, estas cores, essa sua paleta de cores, justamente para que você faça uma composição displicente. Lembra que a gente falou lá do artista? O artista, bem boêmio, você acha que ele manda fazer tudo com o mesmo marceneiro caro? Não! A composição dos móveis dele é um acervo, é uma curadoria, são coisas que ele achou aqui num brechó, ali na esquina, o móvel é da avó. Então, por isso, não precisa ser tudo do brechó herdado, da avó, né, e tal. Mas o que eu tô querendo dizer é que você abra a sua cabeça para que você faça essa composição de madeiras de estilos diferentes que não tem problema nenhum. Pelo contrário, fica mais legal. Então, tá bom, a gente falou de texturas, né, enriquecer com as texturas naturais. Então, a madeira, palha, corda, barbante, sisal, taboa, plantas, muitas plantas, né? Tudo que traga essa questão da natureza. Lembra que eu falei que tinha uma inspiração meio hippie? Então a gente vai trazer essa questão da natureza pra dentro dessa nossa composição, dessa nossa decoração. Vamos lá, segundo passo, tapete. O que você vai colocar de tapete? Eu acho super icônico e assim, super fácil você trabalhar com um tapete redondo, de corda ou de palha, assim na diagonal da cama, sabe? Pronto, você resolveu, você destacou, você fez uma coisa orgânica, né? Porque o redondo é orgânico. E aí fica um tapete super statement, super com cara de boho. Mas, Thaís, não gosta de tapete redondo. Ou o meu quarto tem um piso horroroso, só um tapete redondo não vai dar conta de esconder esse piso. Usa um tapete maior de sisal, né? Sisal também tem essa característica do elemento natural. Thaís, não gosto do toque do sisal para debaixo da cama, porque tem isso, a gente tem que se respeitar. A gente tá falando de decoração pé no chão não é só acessível, ela passa por todas essas coisas, né? A gente tem que se respeitar e entender qual que é o gosto e o estilo de cada um. Então, não gosto do sisal, do toque perto da minha cama, acho muito duro. Então, colocam passadeiras de tear, tá? No tom off-white. Vamos pensar nessa paleta de cores, né? Então coloca 2 passadeiras, uma de cada lado da cama. Não precisa pôr aos pés da cama, tá? Eu gosto de colocar só 2, uma de cada lado. Resolvido o piso, a gente vai pro passo 3, que é resolver as paredes. Quer brincar com a decoração boho sem medo? Vai nas paredes brancas. Branco neve, tá? Não é branco gelo, não é branco cinzinha, não é branco neve. Porque o branco, ele é neutro.
Se você adiciona esse gelo e tal, você vai adicionar uma pitadinha de preto. Você vai ficar com um tonzinho, um fundinho cinza. Aí você vai esfriar a sua paleta de cores. Não é isso que a gente quer. A gente tá falando aqui de um clima bem quente, né? Bem hippie, bem descontraído, que é o borro. Então a gente tem que aquecer essa paleta. Branco, branco neve. Ai, Thaís, mas eu não gosto de branco. Então tá, aí você pode usar outros tons desse off-white, desse beijinho, numa parede, em duas paredes, numa pintura caixa, no quarto inteiro. Eu só não gosto, numa composição em arco, redondo e tal. Eu só não gosto de fazer muita composição no borro quadradinho, sabe? Tipo, então uma meia parede ou alguma coisa muito cartesiana assim, sabe? Muito retinha. Porque nós estamos falando de um estilo displicente, né? A gente não quer muita organização, a gente não quer uma coisa muito reta. Por isso que a gente trabalha com mais linhas orgânicas. Então aí, vou te dar algumas sugestões de cores que você pode usar. Você pode usar algodão egípcio, pode usar palha, pode usar a ovelha, que tem um fundinho meio cinza, mas que é super legal. Que mais que você pode usar? Deixa eu aqui olhar nas minhas anotações. Pode usar o broto de feijão, que também é uma cor linda. Então, de novo, pode ter um fundinho mais bege, pode até ter um pouquinho de cinza, mas que o bege prevaleça, tá bom? Agora vamos pro passo 4, que é resolver este seu mobiliário, né? Então, um quarto, você vai ter cama, obviamente, vai ter a mesinha de cabeceira, talvez uma escrivaninha, vai ter armário e tudo mais. E aí é óbvio que a gente vai tentar com que estes materiais destes móveis sejam nessa pegada do borro que a gente falou, que a gente definiu lá na paleta. Então vai ser uma madeira de vários tons, vai ter um desenho mais rústico, mais orgânico, né? Nada muito industrial. Dá pra misturar? Dá, de novo, né? A gente não precisa também ser tudo assim direto. Eu tô aqui te ensinando pra saber, pra fazer de uma forma prática, né? Pra você não errar. Mas é claro que você pode se apropriar de alguns outros elementos, né? Por exemplo, um móvel mais clássico e colocar no borro, cai super bem. Mas vamos no óbvio, que é pra gente não errar, tá? Então, a gente vai usar esse mobiliário que não precisa combinar todo um com o outro. Podem ser, sim, de estilos diferentes, mas que tem essa pegada mais natural, mais rústica, mais com cara de feita à mão. Não precisa ser feita à mão, mas mais com cara de feita à mão, tá? E aí, pra cabeceira, você não precisa usar a cabeceira, tá? No estilo borro. Eu acho mais fácil não usar a cabeceira. Então, ou faz, por exemplo, um desenho em arco, ou um desenho redondo para encaixar essa cama, ou tenha só uns almofadões pendurado, alguma coisa bem assim descontraída, ou não precisa ficar colocando, ou a própria cabeceira de madeira da cama, que também traz essa pegada meio rústica, mas não precisa ficar colocando outros elementos que daí pode te confundir na hora de você decorar. Como a gente também tá falando de uma coisa bem solta, uma decoração bem tranquila, bem muito sem assim, tem que isso, tem que aquilo, a mesinha de cabeceira também não precisa ser uma mesinha de cabeceira, né? Vamos pensar, o que um artista bem descoladão usaria como mesinha de cabeceira? Então pode ser uma escada, um banco, uma cadeira, um baú, qualquer elemento ali que sirva como esse apoio lateral na cama. E aí lembrando que é sempre bom ter um apoio de cada lado da cama, né? Além da praticidade, visualmente também fica muito mais interessante a gente decorar assim. Precisa ser igual? Um baú desse lado e um baú desse lado, ou uma cadeira desse lado e uma cadeira desse lado? Não, pelo contrário. Se a gente tá falando de uma composição assim, bem leve, bem assim, parece que eu fiz uma curadoria aqui, que eu joguei as coisas que eu fui catando na minha vida ao longo dos anos, as coisas podem e devem ser diferentes, né? Então também não tenha essa preocupação. Aí, armário, que é um elemento super grande que você tem no quarto. Esse a gente tem que tomar cuidado extra. Pode ser o branquinho básico, pode ser a madeira, mas tem que tomar cuidado se ele não tem nenhum aspecto frio neste armário. Digo o seguinte, vou dar uns exemplos aqui pra vocês. O puxador, de repente, metálico prateado. Nossa, isso vai quebrar totalmente o clima borro. Então, vamos trocar esse puxador, ou vamos envelopar, né? Ou então tem um vidro ali que tá muito à mostra, o vidro ele tem essa capacidade de esfriar muito, né? A textura e ali a paleta de cores, então talvez a gente possa adesivar este vidro com um amadeirado, né? Então trabalhar isso, já que o armário é uma coisa que ocupa um grande espaço visual do quarto, a gente tem que tomar cuidado para que esses revestimentos e esses acabamentos do armário estejam de acordo
com o estilo boho. Agora vamos pro passo 5, que é a gente definir a decoração em si. Então vamos primeiro falar dos têxteis, que é tudo isso que vai cobrir a cama, as paredes, né? E aí no boho, a gente vai abusar disso, tá? Então, como a nossa paleta é neutra, como eu já falei, a gente vai abusar dessas texturas diferentes. Então, a roupa de cama bem fofinha, também não precisa estar alinhada, sabe? Assim, aquela coisa perfeita, uma colcha, por exemplo. Num estilo boho, eu gosto de usar um edredom, tá vendo? Ele é muito mais fofo, ele tem esse aspecto muito mais gostoso, confortável. Inclusive, gosto, para quem quiser gastar um pouquinho a mais no quarto, e eu acho que é bem legal, porque quarto é uma coisa que a gente não fica trocando sempre, né? Roupa de cama é uma coisa que acompanha a gente. Eu mesmo já tenho a minha por 15 anos, né? Então, se a gente investe uma vez só. Eu gosto pro quarto de fazer uma composição do duvet com edredom, né? Que é aquela capa de edredom com edredom. Isso dá um aspecto muito fofinho. E aí, sem estampas, cores neutras, branco, bege, ou pode ter ali alguma corzinha, tipo um rosinha, um verdinho, como a gente já falou lá atrás, mas eu gosto muito do branco, do off-white, do bege, pra roupa de cama, porque daí te permite brincar com outras coisas em cima da cama, né? Aí você vai colocar esse volumão, que é esse edredom, aí vai ter porta, travesseiros neste mesmo tom, nessa mesma cor, e aí você pode distribuir com almofadas de outros tonzinhos ali, né, do off-white, do beijinho, de repente até um marronzinho claro, e aí você vai pensar nesses tipos de tecidos. Então, uma almofada em linho, por exemplo, que tem essa característica bem marcante, né, das fibras, assim, de você conseguir ver o desenho, né, do tecido, um crochê, até uma lã, um tricô, qualquer coisa que traga esta riqueza nestes detalhes e que vai trazer, assim, você vai olhar para essa cama e ela vai estar gosto de ver, assim, sabe, na quantidade de informações que tem ali, mesmo não tendo cor nenhuma, sabe? Então essa é a ideia, de você enriquecer essa paleta e essas texturas com os têxteis diferentes. A mesma coisa você vai fazer para colocar a sua cortina. No estilo boho, eu gosto de usar uma cortina de tecido, uma cortina comprida. Então ela vai ter que ir até o chão, de preferência do teto até o chão, mas não necessariamente do teto, mas sim beijando o chão. E aí eu gosto de usar tecido, né? Então não usa persiana, nada. Pode até de repente usar até uma esteirinha de madeira por trás, mas eu gosto de ter o tecido também por conta dessa coisa artística, dessa fluidez, dessa coisa leve de a gente olhar esse quarto e sentir essa leveza no ar. E aí o tecido, a mesma coisa, você vai procurar um algodão, algo natural, vai procurar um linho, algo que tenha esta trama no tecido, por exemplo, evitar o voal, que tem um aspecto meio sintético. Acho que deu pra você entender, né? Para as paredes, aí você não precisa usar só quadros, né? Você pode, por exemplo, fazer uma composição de cestarias, que isso tudo já tem muita textura, só de imaginar, e é uma coisa super econômica. Você pode usar um macramê, inclusive eu gosto muito, já que a gente não colocou uma cabeceira neste quarto boho, eu gosto de usar um painelzão de macramê ou de barbante nesta cabeceira, e aí usar uma coisa grande mesmo, sabe? Quase do tamanho ali da cama, para ele ficar bem imponente, né? Não ficar mirradinho. Se for mirradinho, se for um macramê pequeno, aí você coloca em algum outro lado, ou de repente em cima da mesinha de cabeceira, por exemplo. Então, esse tipo de arte manual, e aí e misturando com esses elementos naturais, fica super legal no estilo boho. Se você for em quadros, né, usar estampas de plantas é muito legal, te ajuda muito a decorar. Ou místicas também, de astrologia, de signo, também é super legal. Outra ideia legal para você fugir do quadro e que é muito econômica e tem tudo a ver com esse esquema meio hippie, meio displicente, artístico e boêmio do boho, é você usar canga, por exemplo, na parede, ou uma bandeira na parede, fica super legal, tem super a ver com o estilo boho, né, porque essa coisa meio jogada, que assim, meio que tinha isso aqui, coloquei na parede, mas é óbvio que essas coisas têm que estar alinhadas com a sua paleta de cores, combinado? Aí vamos falar do passo 6, que é a iluminação, e aí eu vou falar o seguinte: você vai tomar uma decisão aí. Então, você tem a lâmpada, né? Você tem a iluminação central do seu quarto, né? Que tá ali no teto. Aí você vai fazer uma escolha. Ou você vai usar
um pendente grande, que é esse que vai ficar meio que sobre a cama, né? E aí você pode usar um cesto, por exemplo, pode usar, né, algo de palha, de vime, de corda, de macramê mesmo, algo grande, tipo assim, de uns 50 centímetros, tem que ser grande. Não adianta fazer um negócio pequenininho que não vai fazer verão nenhum. Então, ou você usa isso em cima da cama, e aí, só isso, e abajures nas mesinhas de cabeceira. Ou você usa, por exemplo, uma luminária simples, né, um plafond ou um trilho, alguma coisa branquinha, bem simples, que não vai brigar com nada, que ela vai ficar ali imperceptível e invisível no teto. E aí você vem com as luminárias interessantes na mesinha de cabeceira. Tem que ter as luminárias, tá bom? Combinado? E aí você pode usar ou abajures ou pendentes, se você conseguir fazer esse pendente cair do teto, né? Se você tiver como passar essa iluminação, essa fiação. Ou arandelas mesmo. E aí nesse esquema, né? Trazer alguma coisa com um acabamento de bambu, madeira, palha, macramê, uma corda, né? Algo que faça essa referência à nossa paleta de cores bem característica do boho. E aí é claro que você vai usar sempre a luz amarela, né? Inclusive, se você quiser mais informações aí do que usar, de como usar a iluminação, ou qualquer outra coisa da decoração, né? De todos esses passos que a gente tá fazendo, se você quiser aprender mais ainda, te convido a participar do meu curso Decoração Pé no Chão, que lá eu te dou todas as instruções completas, inclusive qual tom de luz você usar e qual intensidade de luz para você usar para cada ambiente ou para cada luminária. Voltando, outra opção muito legal para você ter de iluminação é ter a Fairy Light, o cordão de luzinha, que também é uma coisinha assim bem boho e que você adiciona ali no quarto, embaixo de uma prateleira, por exemplo. Eu também gosto de usar muito uma prateleira sobre a cama, já que a gente não tem cabeceira, usa uma prateleira de madeira e aí coloca um fiozinho de luz, fica uma graça e já dá assim um super destaque pro quarto. E aí no passo 7 a gente vai colocar plantas e neste estilo a gente tem que colocar plantas. Se não tem mão boa para plantas, a gente vai escolher plantas fáceis para usar. Não tem problema, mas precisa ter plantas, tá? Então assim, vai ser uma ou duas pendentes nesta prateleira, como eu falei, né? Essas plantas pendentes são essas que caem, elas vão crescendo e elas vão caindo para baixo, porque daí elas fazem as vezes da cabeceira, né? Então a gente não tem nenhum elemento aqui na parede, mas a gente tem essa planta que vai crescendo e vai tomando conta e vai trazendo ainda mais textura e contraste com a parede branca. Tá vendo como as coisas vão se casando e vão se resolvendo? Você pode também ter num hanger é esse pendurador de plantas que é super legal, que aí você pode usar um de macramê, aliás, você mesma pode fazer um de barbante super simples ou de sisal super simples, só amarrar uns nozinhos aqui e colocar este hanger com uma ou duas plantas pendentes também fica super legal. Outra opção é ter uma planta alta perto da janela, né? Então assim, um arvoreto mesmo, uma coisa alta, tipo uma ficus, por exemplo, alta, que vai ficar perto dessa janela e vai encher este quarto. E até, inclusive, é legal porque dá uma levantada no olhar. O que é importante dizer é que a gente tem, na mesma maneira que a gente se preocupou em misturar os têxteis em cima da cama, é legal a gente misturar as texturas destas folhas, dessas plantas, também ali no quarto, né? Então, tamanhos de folhas diferentes, texturas e cores diferentes. Isso tudo enriquece. Aí você não precisa trabalhar com 30 plantas no quarto. 3 é mais que suficiente. E vamos e convenhamos, né? Que assim, gente, esquece aquele negócio de que não pode ter planta no quarto. Isso aí ficou lá nos anos 80. A gente já sabe que não tem nada a ver. A planta não rouba o ar do nosso quarto. Pelo contrário, ela purifica e ainda, conforme a planta que a gente usa, ainda ajuda no nosso sono. E aí eu não posso terminar esse passo aqui sem falar pra você que do mesmo jeito que você escolheu as suas plantas de acordo com, óbvio, as suas habilidades de cuidar delas, mas também com as texturas e cores, você também tem que pensar que essas plantas vão em vasos que tenham a ver com o seu estilo, né? E com a sua paleta de cores. Então, a gente tá falando aqui de borro, e esse borro vai ser, por exemplo, esse vaso vai ser um terracota, algo bem natural. Vai ser, por exemplo, um cachepô de palha, também algo bem natural, tá bom? Não se esquece que isso é tão importante quanto ter a planta. E aí, se você gostou desse conteúdo e quer conquistar essa independência de decorar o seu quarto ou qualquer outro ambiente da sua casa, seja no estilo borro ou também qualquer outro estilo que te agrade, que tenha a ver com você, vem participar do Decoração Pé no Chão, que é um curso lindo que eu fiz para ensinar as minhas alunas a decorar do zero. Então, não importa se você tem ou não tem bagagem, a gente vai fazer juntas no passo a passo. E eu vou te ensinar tudo que eu sei de forma bem didática, com muitas instruções, muita teoria, mas também muita prática, para você conseguir
conquistar essa independência de decorar qualquer ambiente sozinha. Eu vou deixar o link do curso na descrição desse vídeo e a gente se vê na próxima semana. Um beijo!